Ora, boa tarde a todos os participantes. Vamos iniciar então o webinário dedicado ao tema dos investimentos em atividades agrícolas no âmbito do LEADER. Eu vou só pedir que digitem nessa janela de chat que têm aí por baixo no monitor, se me conseguem ouvir ou não, em condições. Ok, parece que todos estão a conseguir ouvir-me. Vamos então iniciar. Vou passar aqui a janela da apresentação. Ok, muito bem. O meu nome é Paulo Sousa, começando pela minha apresentação. Eu sou colaborador da Zona Verde e trabalho na área do projeto agrícola. A minha formação de base é engenharia agrícola e pronto, já tenho alguma experiência na área de projeto que decorre da minha permanência na Zona Verde há mais de 19 anos. Nós hoje vamos dedicar um pouco de tempo às medidas de apoio no âmbito do LEADER, porque o PDR, neste momento, tem as medidas de apoio ao investimento na parte agrícola não estão ainda ativas. Saiu até recentemente um calendário provisório para 2019 e pronto, no imediato não temos medidas ativas, mas no LEADER temos concursos ativos dentro das GAL e, portanto, fará sentido falar um pouco sobre estas medidas neste momento. Nós vamos, de uma forma assim muito breve e de uma forma também transversal, falar um pouco sobre os requisitos e condicionantes relacionados com a apresentação de candidaturas na ação 10.2 do PDR, que diz respeito à implementação das estratégias locais de desenvolvimento, que abreviadamente se designa por medidas do LEADER. E dentro das medidas do LEADER nós vamos ver 3 operações que são eventualmente as mais relevantes, seja para particulares, seja para pessoas coletivas que queiram investir na área agrícola, que são a operação de pequenos investimentos na exploração agrícola, a operação de pequenos investimentos na transformação e comercialização e a diversificação de atividades na exploração agrícola também. Este webinário tem por base a informação que está disponível no PDR, a nível da legislação e de orientações técnico-específicas. Tudo isso acaba por ficar sintetizado aqui nesta página da apresentação, que depois vai ser distribuída e tem os links de acesso direto depois a cada uma dos documentos para mais facilmente poderem depois perceber e enquadrar algum conhecimento sobre a aplicação destas 3 operações. Portanto, isto tudo está disponível no site do PDR 2020, que tem ali depois o acesso também direto. Vamos começar só por alguma definição de conceitos que são importantes e que às vezes aparecem e vão aparecer quer na legislação, quer na orientação específica e nos anúncios de concurso, e que é importante perceber de uma forma prévia antes de entrarmos mesmo nos requisitos de cada uma das operações. Em termos de requisitos e de conceitos, esta questão relacionada com o beneficiário do organismo pagador, o organismo pagador é o IFAP, portanto, é um requisito que tem que ser cumprido de uma forma até prévia à submissão da candidatura e que, no fundo, se trata de uma inscrição enquanto beneficiário no portal realizado no portal do IFAP e que é preciso ter atenção depois aqui a esta documentação que é necessário levar. Isto depois é feito também em sítios próprios, que têm a ver com
entidades que têm protocolo com o IFAP para fazer este tipo de serviços, mas de facto a apresentação de uma candidatura no PDR e no âmbito do líder também obriga a que vocês, os interessados, façam beneficiários do IFAP. Portanto, em termos de documentação, será necessário a identificação da pessoa ou da pessoa coletiva, se for o caso. Nesse caso, será necessário levar a certidão permanente e pode ficar também uma conta bancária que vai ser a conta do projeto nessa fase, ou pode depois, posteriormente, ser anexada a esse documento de informação de registro de beneficiário do IFAP. IFAP é o banco do Ministério da Agricultura, por assim dizer, que vai pagar depois as ajudas correspondentes que depois dependem também de cada candidatura e de cada medida a que fizerem a inscrição. Já agora, deve ficar registada no e-mail de contacto nessa informação do registro beneficiário, porque depois é muito mais fácil a atribuição e a alteração de alguma coisa que seja necessária, porque se não ficar registado por o e-mail, o envio de documentos e é sempre feito por carta e é muito mais demorado. Outro conceito e outro aspecto importante tem a ver com parcelário agrícola, portanto, as áreas que vão ser objeto de investimento têm que estar marcadas no parcelário agrícola. O parcelário agrícola é uma base cartográfica do Ministério da Agricultura, onde são representadas as parcelas, seja para atribuição de subsídios de pagamentos diretos a agricultores e a quem pratica a agricultura, seja de políticas de investimento que tenham a ver com projetos. Portanto, para a marcação das parcelas ao de investimento no parcelário agrícola, das duas uma, ou a pessoa é titular das terras e demonstra isso em sede dos sítios também protocolados para fazerem esse serviço de registro no parcelário e só um bocadinho, e também é necessário, se não for o caso de terem a titularidade da terra, se for, por exemplo, por via de algum arrendamento rural, é necessário comprovar com esse contrato de arrendamento que tem a possibilidade de utilização dessas áreas. Tenho aqui alguma informação genérica de como se processa, tenho aqui também uma fotografia de um P3 que e vem uma parcela marcada. No fundo, é isto que é preciso fazer nas tais entidades protocoladas com o IFAP, onde se pode fazer esta marcação de parcelário com a devida documentação de prova de titularidade. A organização de produtores, outro conceito também importante, vão ver que algumas medidas pontuam ou na pontuação na fórmula de cálculo da pontuação das candidaturas aparece se tem ou não tem a ligação a uma organização de produtores, normalmente designada OP. Portanto, estas OPs são pessoas coletivas que resultam de concentração de produtores que, numa estrutura comercial, concentram a produção e a colocam no mercado. Portanto, a OP representa a parte de escoamento da produção de produtores, determinado produto, e visa comercializar, seja no mercado interno, seja no mercado externo, essa produção. As OPs têm também ajudas à sua constituição, depois à sua manutenção e são alvo de reconhecimento pelo Ministério da Agricultura também. Portanto, há um processo de reconhecimento, há um processo de manutenção que é validado pelo Ministério da Agricultura. As candidaturas serão majoradas e pontuadas para os agricultores que pertençam ou pretendam pertencer à OPs, à Organização de Produtores. Muitas vezes as pessoas... Só um bocadinho. Portanto, as OPs têm aqui alguma informação de OPs reconhecidas na Direção Regional da Agricultura e depende também do tipo de produtos que tenham e da sua gênese em termos de formação.
mas a questão de pontuarem tem que ser exatamente por uma OP reconhecida pelo Ministério da Agricultura. Portanto, há muitas estruturas comerciais que existem, funcionam, mas não são OPs e muito menos são reconhecidas pelo Ministério da Agricultura. O plano empresarial de uma candidatura também aparece referido muitas vezes na legislação e no enquadramento das medidas no fundo, resulta depois no preenchimento do formulário de candidatura, onde vai ser descrita a situação inicial, vai ser descrito o plano de investimentos, a produção esperada, o valor de produção padrão também esperado das culturas, onde vai ter também a parte económica de receitas e custos que são previsíveis, da orientação produtiva, vai ter um cronograma de execução, etapas e metas a atingir, onde vai ser preciso definir as fontes de financiamento, os mercados e as vias de escoamento da produção, e onde vai ser também apurado a avalia global da operação, que é um parâmetro de pontuação das candidaturas, que é relevante para o desempate das candidaturas e para a possibilidade das candidaturas que tenham condições de aprovação poderem ser analisadas, porque às vezes acontece que o dinheiro do concurso não chega para todas as candidaturas submetidas e elas são desempatadas exatamente por esta avalia global da operação, pela sua pontuação. Portanto, é importante ter o máximo de pontuação possível em função dos critérios também que vão ser definidos no concurso, mas pronto, este tema depois vamos ver um bocadinho mais à frente. Importante é referir que no mínimo temos que ter 10 valores, porque senão a candidatura não tem condições para seguir para a análise. Outro conceito também é a questão de regiões menos desenvolvidas e zonas desfavorecidas de montanha. Estes dois mapas refletem a distribuição e a classificação deste tipo de divisão. À vossa esquerda temos aqui o conceito de região menos desenvolvida, portanto quase todo o território nacional, ali a azul, é a região menos desenvolvida, à exceção da região de Lisboa e da região do Algarve. Portanto, quando as candidaturas refletem que a taxa de apoio é de 50% em regiões menos desenvolvidas, estamos a falar na região norte e centro e Alentejo, sobretudo, e no vosso mapa, ali do lado mais à direita, tem as regiões desfavorecidas de montanha, que também são normalmente regiões de interior, até por vezes em montanha, onde existem de facto algumas dificuldades a nível depois ou constrangimentos naturais existentes que dificultam muitas vezes a viabilidade das explorações ou a sustentabilidade económica das explorações e, portanto, são caracterizadas como zonas desfavorecidas. Existe também, neste momento, no PDR e no LEADER, consequentemente, alguns valores de investimento padrão que depois vão definir os montantes de investimento que o PDR, que os analistas das direções regionais têm por base para validar determinados investimentos, e temos aqui alguns exemplos. Isto depois também está nas orientações técnicas específicas que vos falei no início, na legislação de enquadramento também, mas podem ver depois nesses documentos algum tipo de investimentos que já têm valores padrão, portanto é por ali mais ou menos que são balizados depois os investimentos a apresentar em termos de candidatura. Temos diversos investimentos previstos para a preparação dos terrenos, temos diversos investimentos previstos para plantações também de fruteiras diversas e temos investimentos também de equipamentos que já estão depois também com custos padrão definidos e, portanto, é mais ou menos por aí que podem ter uma ideia do plano de investimentos que pode ser aprovado. Nós poderemos ter um orçamento para uma eletrobomba que depois tenha 2 ou 3 mil euros de custo, mas na tabela, se a eletrobomba se situar ali perto dos 4 cavalos, o valor padrão que está no PDR é de 1200, se consultarem aqui a tabela vão ver isso, e portanto será por aí que pode haver ajuste no orçamento apresentado em sede de candidatura.
Portanto, o líder, ou a medida 10.2 que define as estratégias de desenvolvimento local e que se enquadra no líder, está, por sua vez, enquadrado também no PDR 2020. Em termos genéricos, o PDR 2020 é o Programa de Desenvolvimento Rural que define uma série de ajudas, seja a investimento, seja a formação de ativos e não ativos agrícolas, seja a questão da criação e organização da produção por via das OPs, seja nos seguros agrícolas, nas medidas agroambientais. Está aqui, em termos de esquema, basicamente aqueles pontos ou os âmbitos de atribuição de apoios por via do PDR. Portanto, este programa sucede ao PRODER, que vigorou até 2013, o PDR vigora de 2014 a 2020, tem uma dotação orçamental total para todas as medidas de 4,17 mil milhões de euros, tem um financiamento comunitário aproximado a 85% deste valor, portanto, só 15% é que vem por via do Orçamento de Estado, e incorpora diversas medidas de apoio ao desenvolvimento rural, onde também se enquadra o líder, a medida 10, que vulgarmente designada por líder. Este PDR tem aplicação no continente, em Portugal, continental, para as ilhas. Temos programas próprios, o PRODERRAM para a Ilha da Madeira e o PRORURAL Mais para os Açores. Em termos de taxa de execução da medida 10, que é o que vamos hoje falar, nós analisamos quadros de execução do PDR, vemos que neste momento estão, em termos de indicadores, com taxas de compromisso à volta dos 35%, 40% de compromisso, ou seja, de projetos que estão com a informação de aprovação e com dotação aprovada pronta para ser alvo de apoio, mas em termos práticos depois essa execução é baixa. Portanto, há muitos projetos destes que têm aprovação, mas que depois não estão a ser executados ou estão a demorar mais tempo na execução do que inicialmente se previa. De qualquer maneira, no líder, nas medidas do líder, a execução a taxa de compromisso é relativamente baixa e a taxa de execução é ainda mais baixa. Há, portanto, lugar, provavelmente no ano 2019 e 2020, a concursos, a abertura de concursos, porque há verba ainda disponível para estas medidas. A medida 10, falando um pouco mais especificamente agora no que interessa, tem a ver com estratégias, com a execução das estratégias de desenvolvimento local, que são estratégias de desenvolvimento de determinados territórios que estão definidos. Já vamos ver à frente como e quem o gera, mas determinados territórios com distribuição geográfica definida que são geridos por entidades também próprias. E essas entidades definem uma estratégia de desenvolvimento dessas regiões. E estas medidas da ação 10.2 financiam investimento que visa a concretização dessas estratégias de desenvolvimento. Essas estratégias de desenvolvimento são definidas pelos GAL, os Grupos de Ação Local, que no fundo são associações sem fins lucrativos, que surgem de parcerias de diversos interlocutores públicos e privados com atuação em determinado local. Temos câmaras municipais, temos juntas de freguesia, temos associações de agricultores que se juntam num GAL, definem uma estratégia e depois tentam implementar essa estratégia de desenvolvimento dessa região. A título de exemplo, e porque estamos aqui, a Zona Verde de Santa Maria da Feira, temos aqui à nossa volta e também com intervenção no território da Feira, a Adritem, a Adrimag e a AIDA, que são meros exemplos de 3 GALs que têm intervenção aqui mais próxima de nós, mas naquele quadro anterior
vimos, embora já seja antigo, mas diversas outras zonas geográficas com diversos GAU que fazem a gestão desses territórios. Esta informação também pode ser consultada neste link, se quiserem ver no site do PDR, até pelo município e freguesia, qual é o GAU correspondente, qual é o GAU que intervém no território de determinada freguesia. Em termos de concursos ativos, dentro da ação 10.2 do PDR, do LIDER, e no âmbito das 3 operações que vamos falar hoje, os pequenos investimentos nas explorações agrícolas, os pequenos investimentos na transformação e comercialização e a diversificação de atividades na exploração, temos aqui cerca de 30 concursos ativos ainda no PDR. A lógica do concurso portanto, os concursos são abertos pelos GAU, têm uma dotação orçamental específica, têm regras de aplicação também definidas nesse concurso específicas e têm um prazo de início e de fim também definido para a apresentação de candidaturas. Em termos das 3 operações que vamos falar hoje, das mais importantes, dentro do LIDER, os objetivos e investimentos elegíveis estão sintetizados neste quadro, assim de uma forma genérica. Os pequenos investimentos na exploração agrícola visam promover a melhoria das condições de trabalho dos produtores agrícolas, contribuindo para modernizar as explorações que já existem ou que pretendem vir a constituir-se dentro dos territórios GAU, dentro da área da abrangência da GAU. Os beneficiários são pessoas singulares ou coletivas que exerçam ou pretendem exercer atividades agrícolas em território GAU. Em termos de investimentos agrícolas, isto está muito voltado para pequenas plantações, melhoramentos fundiários, equipamentos, máquinas que visam melhorar ou permitir o início de determinada atividade de produção agrícola. Na operação 10.2.1.2 tem a ver com transformação e comercialização de produtos agrícolas. Portanto, os objetivos passam por contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas dentro do território rural, mais uma vez. Os beneficiários podem ser pessoas singulares ou coletivas que exerçam ou pretendam exercer atividades de transformação ou comercialização de produtos agrícolas e temos diversos investimentos elegíveis, desde a construção de determinado edifício que visa concentrar a produção e transformá-la, equipamentos necessários ao processamento de produtos, a requalificação também de estruturas existentes, também pode não ser exatamente uma construção inicial, pode ser a recuperação de determinada construção, software, os estudos de arquitetura e de projeto, às vezes necessários para licenciar este tipo de atividade também estão refletidos e também são investimentos que são elegíveis e pronto, e basicamente tem a ver com a parte de processamento de produto e tudo que é necessário para nós podermos, ou as entidades poderem fazer este processamento de produto. A parte de diversificação das atividades na exploração agrícola visa, esta medida é uma medida até muito interessante, visa para quem já tem determinada atividade agrícola em território igual, a possibilidade de diversificar e de ter outro tipo de atividades que não agrícolas, que permitam a melhoria do rendimento de determinada família e a fixação de população nestas regiões. E, portanto, o objetivo é a criação de atividades que sejam complementares àquilo que já fazem em termos agrícolas e que permite depois o aumento do rendimento disponível de determinado agregado familiar. Beneficiários são pessoas singulares ou coletivas que exerçam atividades agrícolas ou membros do seu agregado familiar. Portanto, aqui podemos ter um agricultor que faz determinada atividade agrícola e ser o promotor desta candidatura pode ser alguém da sua família direta que queira começar determinada atividade que não na área produtiva,
uma atividade, por exemplo, na área do turismo, que é uma atividade que tem muita relevância neste tipo de operação, onde aparecem bastantes projetos a iniciar atividades nesta área relacionada com o aproveitamento turístico. Em termos de investimentos elegíveis, temos despesas com elaboração de projetos, recuperação de construções, remodelação também de construções, pequenas construções, aquisição de equipamentos, viaturas indispensáveis à execução de projeto para transporte, por exemplo, de determinados produtos e são compatíveis neste tipo de operação, e outros investimentos intangíveis. Em termos de tipologia de projetos aprovados, retirado de uma listagem de projetos já com contrato ao termo de aceitação já aceite, temos aqui algum tipo de tipologia de projetos que podemos ver para cada uma das medidas. Por exemplo, na operação 10.2.1, que tem a ver com pequenos investimentos, desde investimentos em rega, pequenas plantações, eletrificações de estruturas de apoio, à parte da criação de animais, câmaras de frio, pequenos armazéns, a parte da apicultura, operações de drenagem. Pronto, está aqui uma série de projetos aprovados que tiveram como objetivo sintético aqui alguma coisa que está em termos desta definição. Na operação 10.2.1.2, pequenos investimentos na transformação, os lagares, as adegas, as queijarias, salsicharias, a aquisição também de equipamentos de frio, a transformação de vinho em espumantes ou a vinificação para espumantes, o processamento de plantas aromáticas e medicinais, eficiência energética, embalamento de produtos, por exemplo, morango para distribuição em mercado, cogumelos, processamento e embalamento de cogumelos, uma série também de atividades que podem beneficiar também de algum apoio para aumentar ou modernizar entrepostos existentes, pequenos entrepostos existentes, ou eventualmente criar algum entreposto que faça sentido em determinado contexto. Na operação 10.2.1.3, que tem a ver com a diversificação de atividades agrícolas, esta operação, como disse, visa iniciar atividades que podem ser complementares à atividade agrícola exercida pelo próprio ou por membros do seu agregado familiar, e dentro do âmbito dos projetos aprovados temos uma grande parte de projetos que visam o aproveitamento turístico, seja por via do turismo em espaço rural, o agroturismo, centros hípicos também têm aparecido, albergues, criação de albergues, lojas de exposição de produtos. Também na área dos serviços florestais e agrícolas há projetos que tiveram aprovação para complementar algum tipo de falha de serviços que determinada região possa ter, seja no âmbito florestal, seja no âmbito agrícola. Restaurantes também tradicionais também estão incluídos neste tipo de operação, e energias fotovoltaicas também com projetos aprovados. Em termos de requisitos e condicionantes, tenho aqui 3 quadros para as 3 operações. Muitos dos conceitos repetem-se de umas para as outras, vamos ver só os mais importantes. Na operação 10.2.1 será importante referir a nível de requisitos beneficiários que deve estar inscrito enquanto beneficiário do IFAP, portanto aquele conceito inicial aparece depois em termos de requisito aqui desta operação para cumprimento obrigatório. Tem que ter a titularidade da exploração, ou seja, tem que ter as parcelas marcadas no parcelário agrícola, não há candidatura se isto não for feito de forma prévia. O beneficiário desta operação tem que ter domicílio fiscal num concelho abrangido pelo GAL ou numa freguesia limite a este concelho, pode pertencer a outro concelho, mas tem que estar ali encostadinho ao limite do concelho abrangido pelo GAL.
tem que estar legalmente constituído se for pessoa coletiva, portanto, à data da candidatura tem que ser apresentada a certidão permanente. Se for pessoa singular, não precisa ter atividade aberta nas finanças, pode depois isto ser feito mais tarde. Tem que cumprir todos os requisitos legais à atividade que já pode exercer. Em termos de volume de negócios, não pode ter registado no IRS ou no IRC do ano anterior à apresentação da candidatura um volume de negócios ou de pagamentos diretos à agricultura superior a 100 mil euros, portanto, isso inviabiliza a apresentação de uma candidatura nesta medida, e vai ter que depois demonstrar não dever à Segurança Social ou às finanças em sede depois dos pedidos de pagamento futuros, já vamos falar também. Requisitos de operação, as parcelas, algo de investimento tem que estar localizadas em território rural. O investimento vai de 1.000 euros a 40 mil euros, portanto tem aqui um intervalo, tem que ser um mínimo de 1.000 euros e no máximo tem que ser de 40 mil euros. Tem que apresentar coerência técnica, económica e financeira, não é obrigatório demonstrar a viabilidade económica através dos indicadores de vale e TIR, mas temos que demonstrar que o investimento a fazer visa ou reduzir custos ou aumentar a produção daquilo que possa existir. Temos que cumprir todas as disposições legais em termos de licenciamento para os investimentos previstos. Por exemplo, nas captações de água, é obrigatória a apresentação da licença para a abertura de um fundo, ou de um poço mesmo existente, tem que estar licenciado. Tem que cumprir os condicionamentos do uso do solo, é preciso ver se tem reserva agrícola, se tem reserva ecológica e para determinado investimento ver se é compatível ou não a utilização desse tipo de solo para os investimentos previstos. Os investimentos têm que se realizar, têm que iniciar o plano de investimentos num período de 6 meses após a contratualização das ajudas e tem que estar concluído num prazo de 24 meses, 2 anos, após a data de contratualização das ajudas. Estas datas podem ser alvo de pedido de alteração para estender e normalmente com alguma aceitação, mas tem que ser devidamente justificado e enquadrado e tem que ser formalizado um pedido de alteração de datas. A pontuação da valia global da operação, mais uma vez, a tal VGO ou pontuação da candidatura tem que ser superior a 10. Já vimos que importa que seja o máximo possível, para este tipo de candidaturas líder, acima de 15 seria o ideal e há medidas até que será necessário pontuar com mais pontos, porque os concursos normalmente têm pouco dinheiro e, portanto, pode haver bastantes candidaturas num concurso e são desempatadas por esta VGO. Em termos de taxa de apoio, os pequenos investimentos têm uma taxa de apoio de 50% para regiões menos desenvolvidas, já vimos ali que quase todo o território nacional é a região menos desenvolvida, e tem uma taxa de apoio de 40% nas outras regiões. A nível dos pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, a operação 10.2.1.2. Há aqui coisas comuns à operação anterior, como é o caso do registro de beneficiário de IFAP, o registro de parcelário agrícola, constituição de legal da pessoa coletiva, o cumprir as condições legais à atividade, portanto, se existe um pavilhão onde se faz determinado processamento industrial ou para a venda de produto, essa atividade tem que estar licenciada e, portanto, temos que salvaguardar essas questões legais que regulamentam a atividade. No caso desta medida, esta parte é nova, temos que garantir que temos uma situação económica financeira equilibrada, portanto, isto mede-se pela autonomia financeira superior a 20, no ano anterior à candidatura, são documentos contabilísticos que têm que ser enviados e vistos em sede da elaboração da candidatura para ver se este requisito é cumprido. Se tratar de pessoas singulares, não é impeditivo que possam apresentar a candidatura, mas vão ter que garantir ou evidenciar capitais próprios para o financiamento de pelo menos 25% do investimento. Não é avaliada a autonomia financeira, só é feito para pessoas coletivas, mas ficam obrigados a cumprir este requisito de evidenciar capitais próprios para financiamento de pelo menos 25% do investimento.
Em termos de requisitos de operação, o investimento pode variar entre 10 mil euros e 200 mil euros para esta medida. Nesta medida já temos que demonstrar a viabilidade económica e financeira da operação, portanto o VAL temos que demonstrar que é superior a 0 e a TIR tem que ser superior a 1,5%. São contas económicas que no fundo vão, em função do investimento previsto e das amortizações ao longo do período de vida útil, ver se a operação representa ou não representa uma operação viável, com retorno depois financeiro no fim do termo da vida útil, tem que ser garantido. Estas atividades de transformação têm que ter enquadramento próprio em sede de um CAI definido também no PDR, já vamos ver, ou então pode ser algo de CAIs específicos a regulamentar em cada aviso de concurso. Tem que cumprir as disposições legais à atividade e aos licenciamentos necessários a determinados investimentos. Mais uma vez tem que ser iniciada no período de 6 meses e concluída no período de 24 meses. Temos que garantir um OVGO pelo menos de 10, mas já vimos que é necessário mais para salvaguardar depois o desempate de candidaturas. E em termos de apoios, temos uma taxa de 45% sobre o investimento elegível nas regiões menos desenvolvidas. Este apoio é fundo perdido. E temos uma taxa de apoio de 35% nas outras regiões. Aquelas atividades CAI, onde tem que ser enquadrado, portanto, determinada pessoa coletiva tem que ter o CAI enquadrado na sua atividade em termos de contabilidade ou de serviço de finanças, tem que ter algum destes CAIs, se não tiver pode incorporá-lo e depois apresentar a candidatura. Se for uma pessoa coletiva nova a iniciar, tem que ver se o CAI que pretende se enquadra ou não nestes CAIs definidos no PDR como prioritários e como obrigatórios até para enquadramento das medidas. Na diversificação da atividade da exploração agrícola, mantém-se aqui muitos requisitos a nível dos beneficiários que já vimos, portanto, tem que ser beneficiário do IFAP, tem que ter o parceiro agrícola demarcado na tal cartografia que existente na Direção Regional da Agricultura. Tem que também, nesta medida, cumprir um rácio de situação económica ou financeira equilibrada se for pessoa coletiva, também uma autonomia financeira superior a 20. Se for pessoa singular, evidenciar também capitais próprios para financiar 20%, 25% do investimento. Em termos de requisitos das operações, tem que estar localizado em território legal, para todas as medidas isto é obrigatório, e também, como a medida anterior, tem aqui um intervalo de variação de investimento elegível desde os 10 mil euros até 200 mil euros. As atividades com o enquadramento possível estão definidas também na portaria que tem a ver com a regulamentação desta medida, já vamos ver um bocadinho à frente, ou podem ser também especificadas pelo GAU no aviso de concurso. Tem que apresentar, esta medida tem que ser demonstrada a viabilidade económica e financeira da operação, tal como a anterior, cumprir os requisitos legais que têm a ver com o licenciamento de determinados investimentos, tem que ter pontuação acima de 10 e executar-se naquele período definido de 6 a 24 meses depois da contratualização das ajudas. Em termos de apoios, tem uma taxa de apoio de 50% a fundo perdido sobre o investimento elegível se a operação criar de forma líquida postos de trabalho, portanto, se criar um posto de trabalho ou com necessidades de trabalho superior a 1.800 horas por ano, cumpre este enquadramento e tem então um apoio de 50%. Se não criar postos de trabalho, e aqui o posto de trabalho pode ser o próprio, portanto, se não criar ou se não demonstrar necessidades de trabalho superiores a 1.800 horas por ano, tem 40% de apoio sobre o investimento elegível.
Em termos, as atividades económicas onde se pode enquadrar determinado investimento para a criação de uma atividade complementar são as que estão definidas na portaria que regulamenta esta medida e tem a ver com a parte turística importante, serviços de recreação e lazer, também podem ser por locais definidos pelos GAL, como já vimos, e nas atividades de serviços relacionados com a agricultura ou com a floresta. Vamos ver agora só, também de uma forma assim rápida, a forma de cálculo da valia global da operação, de cada uma das operações, porque este aspecto é importante, como referi, devemos salvaguardar, se calhar, sempre, em cada uma das candidaturas, uma VGO superior a 15, embora o 10 seja o mínimo para termos, eventualmente, uma aprovação da candidatura, acima de 15, pronto, em termos de desempate, é uma situação muito mais preferível e com possibilidades realmente de aprovação das candidaturas. Na operação dos pequenos investimentos, na operação 10.2.1.1, são estes critérios que entram na fórmula de cálculo: se pertence ou não pertence a uma OP, o promotor, se é jovem agricultor, ou se tem condições de jovem agricultor ou não no momento da submissão da candidatura, se tem melhoramentos fundiários ou plantações previstos no plano de investimento, se a operação tem a ver com o aumento ou a redução de custos da determinada atividade existente, ou se tem investimentos previstos no uso eficiente de recursos, também é outra via para pontuar neste critério. Um critério importantíssimo tem sempre, e vamos ver para as três operações, e é sempre o que em termos de ponderação vale mais nesta fórmula de cálculo, é o ir de encontro e o estar alinhado com as estratégias de desenvolvimento local definidas pelas GAL. Portanto, é importante também ver, a nível do concurso, quais são as metas e quais são as linhas definidas em termos de estratégia e se o nosso projeto vai de encontro ou não a essas linhas definidas ou essas estratégias definidas. Também é importante, a nível de pagamentos diretos, para quem já é agricultor e recebe algum tipo de ajuda pela prática agrícola que tem, este nível estes pagamentos diretos são também alvo de pontuação e para projetos que recebem mais, ou para promotores que recebem mais de 15 mil euros por ano de ajudas, a pontuação neste critério é 0. Para aqueles que recebem menos de 5 mil euros, a pontuação neste critério é máxima de 20 pontos. A nível da operação 10.2.1, também temos aqui o critério de agrupamento de pertencer ou não ao agrupamento de produtores, a criação de postos de trabalho, com a criação líquida ou não de postos de trabalho, isto exige depois também a contratualização de determinada pessoa nos quadros da empresa. Aqui conta a taxa interna de rentabilidade, temos que garantir que a nível de contas económicas o nosso projeto garante uma TIR superior a 1,5%. E, mais uma vez, aqui as linhas definidas para aquele concurso em termos de estratégia de desenvolvimento local. Temos que verificar para cada concurso quais são esses critérios e se o nosso projeto e a nossa ideia de projeto vai ou não vai de encontro ao que está definido a nível da estratégia desse GAL. Na operação dos 10.2.1.3 também temos aqui diversos critérios para a determinação da pontuação da candidatura. Um é a questão se o promotor reúne ou não condições ou se tem ou não enquadramento no conceito de primeira instalação da ação do PDR, se cria ou não postos de trabalho, se tem investimentos na utilização eficiente dos recursos ou se demonstra aumento de vendas e a redução de custos com os investimentos a fazer. Temos que garantir uma TIR acima de 1,5% em termos de contas económicas e, mais uma vez, a questão de
o projeto, a nível estratégico, também ir de encontro a determinadas linhas definidas na ação global correspondente. Em termos de despesas elegíveis e não elegíveis, nos pequenos investimentos, tudo que é relacionado com preparação de terrenos para plantações, edifícios e construções diretamente ligados às atividades. Portanto, podemos ter lá um baraco que está em condições, que está em mais condições, mas que nós queremos remodelar para, por exemplo, guardar os equipamentos de rega, a automatização de rega, guardar as alfaias. Portanto, de apoio à exploração, essa estrutura pode ser beneficiada. As plantações plurianuais, os sistemas de rega, máquinas e equipamentos novos que visem modernizar determinada operação, tudo isto são investimentos elegíveis. Não elegíveis não são comparticipados equipamentos em estado de uso, não são comparticipados a compra de animais e não são comparticipadas vedações, que aparecem muitas vezes nos projetos, vedações que não têm a ver com a parte animal. Se for um projeto de criação de gado bovino, por exemplo, uma vedação para conteiros de animais é elegível. Uma plantação e uma vedação para as pessoas não entrarem na plantação já não é elegível, são critérios do PDR e portanto é assim que funciona. Em termos de operação, 10.2.1.2 tem a ver com processamento do produto, a agroindústria, ou pequena agroindústria. Então aqui os investimentos elegíveis têm sobretudo a ver com o processamento do produto a nível de frio, a nível de estruturas edificadas, automatização de equipamentos para processamento, caixas isotérmicas, portanto uma série de equipamentos relacionados com a preparação dos produtos. Não são elegíveis, mais uma vez, equipamentos em estado de uso e também equipamentos móveis para escritório ou para mobília. Pronto, isso não é considerado elegível nesta medida. Da operação 10.2.1.3, diversificação das atividades de exploração, a elaboração de projetos é elegível, de arquitetura e engenharia associadas ao investimento previsto, software, aquisição de equipamentos, aquisição de viaturas e outro material circulante indispensáveis à atividade. Portanto, aqui podemos encaixar uma carrinha para distribuir produtos, se for esse o objetivo do projeto. E em termos de despesas não elegíveis, custos de manutenção não são elegíveis, despesas com investimentos de substituição também não são, aquisição de terras também não são, em nenhuma delas é elegível a aquisição de terras, equipamentos em estado de uso também não, e trabalhos para a própria empresa, também não se pode reportar investimento relacionado com trabalhos próprios para a empresa. A nível de pedidos de pagamento, imaginemos que temos uma candidatura aprovada, que executamos ou que estamos a executar e pretendemos depois remeter despesa para reembolso, para pagamento. Portanto, tudo isto é feito contra reembolso, portanto é preciso primeiro fazer o investimento, pagá-lo e depois apresentar essa despesa a pagamento. Este pedido de reembolso é apresentado em sede de pedido de pagamento no portal do IFAP, portal Banco do Ministério da Agricultura, que depois vai verificar se os investimentos previstos estão de acordo com a candidatura e se cumprem a nível de apresentação aquilo que é obrigatório. E o que é obrigatório? É obrigatório nós apresentarmos as faturas detalhadas do investimento realizado, com quantidades, descrição mais ou menos específica daquilo que fomos colocando no nosso investimento, preços unitários, taxas de IVA aplicáveis. Portanto, a fatura não pode vir de forma genérica e simplesmente dizer plantação de 1 hectare de mirtilo, por exemplo. Tem que designar número de plantas, preparação de terreno em horas, taxas de IVA para umas coisas e para outras, só assim é considerado válido esse documento. Tem que estar associado a essa fatura um comprovativo de pagamento desse valor, uma transferência bancária ou cópia de cheque que pagou essa fatura.
A essa fatura tem que estar associado a um extrato bancário, um movimento de conta onde se verifique que saiu esse montante para pagamento dessa despesa, e temos que ter, nesse momento, certidões atualizadas não de dívida à Segurança Social e Finanças a remeter também em sede de pedido de pagamento. Este pedido de pagamento é feito numa plataforma, é online, tudo é digitalizado e colocado para análise depois pelos técnicos do IFAP. O IFAP tem feito visitas de controle aos locais e pelo menos 2 visitas vai fazer. Uma no início do projeto, normalmente quando são apresentadas despesas que já demonstrem que há obra realizada, ou plantações, ou edifícios, ou o que for a iniciar, e depois uma obrigatória, esta, no fim da execução do projeto, o IFAP vem validar a conformidade de execução do investimento em relação à candidatura proposta. Os pedidos de pagamento podem ser apresentados, não é necessário apresentar tudo uma vez, portanto, nós temos, depois depende um pouco das medidas, mas entre 4 e 5 pedidos de pagamento que podemos utilizar, e é importante aqui referir que o último pedido de pagamento, o pedido de pagamento de saldo, tem que representar pelo menos 20% do valor do investimento. Portanto, temos que salvaguardar que no último pedido de pagamento a apresentar, pelo menos o investimento que lá vá remetido corresponde a 20% do investimento elegível. E pronto, em termos de medida, das medidas e da informação geral, era isto que tinha para referir. Toda esta informação podem consultar, como referi, no site do PDR 2020. Também vai ser disponibilizada esta apresentação aos participantes e podem também, a nível de algumas dúvidas que queiram colocar, porque não vamos ter tempo para responder a perguntas agora em sede do webinário, mas podem e devem, se assim entenderem, colocarem por escrito para este e-mail as questões que acharem que querem ver esclarecidas, porque daremos resposta. Também podemos fazer a apresentação de propostas para o serviço de elaboração das candidaturas. Como vimos, os GAL determinam os concursos, mas os GAL não submetem candidaturas. Portanto, as candidaturas são submetidas ou pelos promotores, mas muitas vezes os promotores recorrem a entidades consultoras que depois elaboram e trabalham na parte de elaboração da candidatura. Teremos todo o gosto em formalizar propostas para ter a indicação de preço em relação às candidaturas para estas medidas ativas ou outras no âmbito do PDR 2020. Portanto, a informação consultada está aqui basicamente no balcão de 2020 e desejo a todos um bom resto de dia e até breve. Vamos fazendo isto com alguma regularidade, portanto podem depois também participar em eventos futuros. Muito obrigado da minha parte e da Zona Verde e até breve.